professor Rafael Guanais, Marcos Eduardo, do canal Gato e Mestre. Primeiramente, queria te parabenizar pelo jogo que vocês fizeram aqui hoje. E assim, eu queria saber o que se passou dentro do vestiário depois desse resultado adverso, né? No final do primeiro tempo, 3-0 Botafogo. E se o fator, assim, por exemplo, grama sintética, fez alguma diferença, porque o Botafogo sabe explorar isso muito bem, né? Desde o ano passado. Se isso fez alguma diferença para o Mirassol, porque o Mirassol está sempre acostumado a jogar em grama natural. E gostaria que você também me respondesse qual é a meta de vocês também, assim. Vocês estão fazendo um excelente campeonato. Se agora sim, o rebaixamento, acho que vocês já praticamente saíram, é a minha opinião. Se vocês já estão pensando assim, Sul-Americana, primeira escada e depois Libertadores. Obrigado. Desculpa por várias perguntas. Que isso, boa noite. Prazer atendê-los aí. Mandar um abraço para o povo de Mirassol. Para aqueles que vieram hoje no estádio também, muito legal poder contar com os familiares, com os torcedores, familiares dos nossos jogadores e o nosso povo ali nosso torcedor que com certeza tá, por mais que tenha sido um empate, mas tá com orgulho da equipe justamente pela forma como a gente tem um primeiro tempo muito abaixo daquilo que a gente tem demonstrado na competição, é duramente punido por isso, mas a forma como a gente volta para o segundo tempo é motivo de orgulho e é a demonstração de um time que tem personalidade, né? Então, o papo do intervalo, para a gente ajustar algumas coisas que, principalmente nas transições, né, os gols, a gente demorando para encaixotar onde nasciam as transições e aí a velocidade do jogo, a gente estava um passo atrás da velocidade que o jogo e aí tem a ver sim com o gramado sintético. É muito rápido o campo, né? Então até o Paulinho falou no aquecimento, fez o alerta para mim, fez o alerta para a equipe sobre a velocidade da bola. Então, um jogo muito rápido, uma equipe muito vertical. A gente já fez os alertas estratégicos, táticos, enfim, mas uma equipe muito eficiente naquilo que eles fazem bem, eles fazem realmente muito bem, uma equipe muito forte do Botafogo. Eles tiveram muito mérito, mas a gente também contribuiu para que a gente fosse punido no primeiro tempo. E aí pareceu que o jogo estava definido, mas dá parabéns para os jogadores, dá parabéns para todo o clube, né, para os nossos torcedores também, porque vir aqui no Engenhão e voltar de um 3-0 e conseguir empatar e ter as possibilidades, inclusive, de a gente vencer o jogo é motivo com certeza de comemoração, de orgulho. 2 jogos fora de casa, a gente levar 4 pontos na bagagem é muito importante para nós. Nossa competição ainda é uma competição de permanência, 45 pontos para que a gente está perto de conquistar, mas ainda não conquistamos. Então, se você vacila numa competição como essa, acontece igual aconteceu no primeiro tempo. Então, nosso time é um time de muito trabalho, nosso clube, de uma forma geral, é um time de muito trabalho, de um ambiente muito sadio, de cobrança, como eu fiz no intervalo também, ao mesmo tempo direcionada para que a gente pudesse ter o nosso desempenho, nosso foco sempre no desempenho. Hoje a gente está nessa posição privilegiada em relação à forma como a competição começou, mas a gente ainda continua com a mesma meta e a partir do momento que a gente conquistar essa meta, aí sim a gente vai focar para frente para aquilo que a gente vai ter a capacidade, a competência e com fé em Deus ele continuar nos abençoando justamente por aquilo que nós temos plantado no nosso dia a dia. Acho que foi tudo, né? Algum ponto mais não? Não, foi isso? Obrigado. Boa noite, professor. Rodrigo Santos, SVC Esporte. Eu queria saber com você que quando acaba o primeiro tempo, 3-0 Botafogo, a gente viu uma torcida do Botafogo mais animada, por mais que com pouco número hoje, e eu queria saber com você como é que foi essa conversa de vestiário. Foi de vamos ter que ir no coração, a gente vai ter que fazer uma tática ou outra, e se, entre aspas, ali favoreceu o gol logo no início da partida, se era o previsto isso, esse susto ali, como é que foi essa conversa, essa organização para voltar no segundo tempo? Porque no primeiro tempo vocês fizeram um bom jogo, só que o Botafogo conseguiu criar jogadas, principalmente depois dos ataques de vocês, nessa questão da bola mais rápida. Queria saber com você como é que foi essa conversa e essa organização para o segundo tempo.
Eles estavam conseguindo chegar no último terço, o movimento do Santi para dentro estava causando bastante problema para nós e a gente estava demorando a regular aquele espaço do lado do Neto. Então o Neto estava sobrecarregado naquele momento e a gente estava subindo para pressionar e ao mesmo tempo estava faltando a regulagem do lado dele. A gente pecou em alguns aspectos defensivos e aí, como eu falei, a troca de ritmo, a gente estava lento nessa troca de ritmo, né? No momento dessa variação de altura do bloco, na subida e a descida, a gente sabia que sob pressão a tendência é que fizessem alguns passes longos, alguns passes cavados, algumas situações é um time muito vertical, né? Então buscar esses passes para apoio de progressão, justamente para que eles pudessem já entrar no último terço a partir dos zagueiros que são ótimos para construir. Então a gente precisava ter essa regulagem, eu tentei ali na comunicação, a gente estava meio desconectado com o primeiro tempo. Então, pela velocidade do jogo, mas por aspectos cognitivos nossos também de conseguir entender e principalmente essas trocas de ritmo, porque o jogo realmente estava muito rápido. Os gols saem na transição, mas a gente estava sendo punido de outras formas. A gente tentou ajustar isso na fase defensiva e demonstrar alguns espaços que estavam desenhando na equipe deles através dos nossos movimentos, mas que a gente não estava lendo para entrar. Para a gente ter mais entrada no último terço, a gente criou boas. Teve uma do Cris, teve uma finalização de fora do Aldo, a gente teve entradas na área do adversário também para conseguir finalizar, mas a gente ainda poderia ter sido mais vertical em alguns momentos. Então, alguns espaços demonstrados para que a gente pudesse entrar no último terço, os ajustes na fase defensiva, mas especialmente os encaixes na transição defensiva. Então a gente estava teoricamente bem equilibrado numericamente, só que a gente estava distante. E aí o jogador desse nível ali consegue resolver problema com poucos toques na bola e aí vai parar dentro do nosso gol. Então, esse aspecto, e tem uma explicação científica para isso em relação ao retorno do intervalo, né? Então, uma das frases que eu falei é esquecer o placar, jogar futebol, a gente precisava jogar. Então, não dá para fazer 3 gols, a gente fez, foi algo extraordinário que aconteceu hoje aqui, são jogadores muito comprometidos com aquilo que, não é só com o aspecto tático, tá, mas é com as pessoas, com aquilo que a gente está fazendo no dia a dia, com a história do clube. O clube chegou numa Série A, estava sendo fadado antes de jogar a ser rebaixado, e aí então e são jogadores que estão pensando grande também. A gente tem sonhos grandes e tem trabalhado dessa forma. Então tem os aspectos cognitivos, né? Então não sei o lado de lá, mas você vai para um primeiro tempo de 3-0 e aí você começa no segundo tempo, se você acha que o jogo está definido, aí o futebol não perdoa. Eu não estou falando nada da equipe do Botafogo, eu estou falando que começo de tempo, final de tempo, após o gol, são todos momentos que o cérebro ele manda sinais de relaxamento. Então a gente tinha que aproveitar o início do tempo, né? Mas partindo da premissa que a gente tinha que esquecer o placar. Então, teoricamente, o jogo estava perdido. Então, vamos jogar futebol. Então, e aí a gente jogou futebol. Obrigado. O que mais? Não. Vou seguir aqui nas perguntas do grupo, então, professor. Temos aqui algumas perguntas chegando lá do pessoal de Mirassol. Quem pergunta primeiro é o PH. Professor, parabéns pelo empate com sabor de vitória, já que buscar 3 gols fora de casa contra um adversário com tanta qualidade não é para qualquer um. Análise do primeiro tempo, os 3 gols sofridos, o senhor falou um pouquinho de contra-ataque, esses 3 gols sofridos, né? E uma superioridade numérica do Botafogo nesses contra-ataques, a defesa não postada como de costume, correndo para trás. Transição nós vamos correr para trás. A gente tinha que correr primeiro para frente para conseguir neutralizar. A gente já sabia, é um time muito vertical, um time muito rápido, campo muito rápido. Então, nós pecamos uma coisa que a gente estava fazendo sempre muito bem. O jogo contra o Bahia, por exemplo, alguns outros jogos, a gente não estava sofrendo essas transições, por mais que a gente estava como premissa de na fase ofensiva, trabalhar. A gente estava trabalhando relativamente bem a posse da bola, como eu falei, faltavam alguns pontos de entrada no último terço, e aí a gente, por isso que eu falei do aspecto cognitivo, porque a gente estava um tempo atrás, eu uso esse termo, a gente estava um tempo atrás por causa do campo, né, por causa da bola, que é muito rápida, mas a nossa percepção daquilo que poderia acontecer, aqueles 3, 5 segundos antes que antecedem uma transição, que antecedem uma decisão, a gente estava um pouco lento nisso, né? Então esse foi um aspecto que eu cobrei, que a gente ajustou, eles sabem, né? Eles já sabiam, eles mesmos
falaram, essa percepção de estar tempo atrás. Tem a ver, às vezes, com o desgaste, né, com jogos em sequência, adversário muito pesado, enfim, a gente tem como buscar explicação para isso. Só que foi algo que nos puniu. Então fugiu do normal, ao mesmo tempo é um aprendizado muito grande, porque dificilmente vai acontecer de novo, né, de sofrer nesses pontos. Não estou falando de tomar gols, mas estou falando nesses pontos específicos, que é algo que a gente está sempre muito ligado e é uma coisa que a gente consegue controlar bem a profundidade na transição defensiva, seja com as coberturas dos nossos goleiros, ou seja com os nossos zagueiros correndo para trás, no atacar marcando está bem encaixado, definir através do pós-perda mais alto no campo, onde nasce, para evitar essas exposições tão grandes dos nossos zagueiros e aí a troca de ritmo para recomposição. Não conseguimos temporizar esse tipo de coisa. Então, tem bastante conceito em relação à transição defensiva que a gente não conseguiu realizar bem. Mas é um adversário que faz isso bem, né? Então também tem mérito do lado de lá. O importante foi, principalmente nesses aspectos anímicos, a gente conseguir voltar para o segundo tempo com a forma como a gente voltou. Então a gente sai fortalecido com esse empate e, inclusive, com o desempenho ruim do primeiro tempo. A gente precisa usar essas derrotas, esses problemas para a gente se fortalecer, como foi o segundo tempo, né? Então perdemos de 3-0 o primeiro tempo e ganhamos de 3-0 o segundo tempo. E aí é ponto em comum para que a gente não repita aquilo que são determinados erros. O Cleiton Lemos, do Dimensão Esportiva, pergunta se hoje foi um jogo para colocar à prova a força da equipe do Mirassol nesse campeonato, já que buscar 3-0 fora de casa contra o atual campeão não é para qualquer um. Fora de casa, principalmente, para mim, o Botafogo não tem como... A colocação da tabela no fim, ela vai falar melhor do que a minha suposição nesse momento, mas o atual campeão da América, né, o atual campeão brasileiro. Então, é uma equipe muito forte que está sendo remodelada, que tem um novo comando, enfim. Mas é um resultado gigante justamente por todo esse cenário e esses tempos tão distintos. E o nosso time já demonstrou mentalmente muita força em outros momentos, né? Então, foi mais uma vez uma demonstração de força que nos projeta para o restante da competição, né? Então, um jogo atrasado, que dentro daquilo que a gente já tinha como planejamento, a gente poderia ganhar muita coisa com ele. E a minha sensação é que a gente sai daqui assim mais fortalecido. Marcelo Silva, da TS Rádio e Rádio CBN. Parabéns pela partida. E ele pergunta se as substituições que o senhor fez tiveram impacto direto no resultado e o quanto dessa virada de postura passa pela estratégia conversada ali no vestiário. E pergunta também da dificuldade do gramado. O gramado, falei, fiz só uma mexida, né? Só o Chico da Costa. E aí ele com 30 segundos, 40 segundos, ele já faz um gol e é um jogador extremamente eficiente. O jogo pediu, ele vinha voltando de lesão, entrou muito bem, tem contribuído para a nossa equipe. A nossa equipe ela é feita de um todo coletivo com muitas contribuições individuais e aí a gente precisa estar muito individualmente, muito conectado com aquilo que é a demanda para a contribuição que todo mundo pode dar e a importância que cada um tem para os nossos processos. Isso precisa gerar em cada um deles muita responsabilidade, porque nós somos interdependentes. O futebol de hoje, a gente não pode ter ninguém jogando só para uma fase de jogo, então todo mundo precisa contribuir muito para aquilo que é o jogar de uma equipe e ainda mais a nossa. Então a gente depende muito um do outro. E o mérito não dá para puxar para aspecto tático e estratégico, sempre tem ajustes para fazer, mas é a personalidade deles, né? É a forma como eles como sabem que podem performar, como sabem que tem a capacidade para fazer um grande jogo aqui na casa do adversário, desde que a gente respeite aquilo que é a nossa identidade. É um time intenso, um time corajoso, um time que pressiona, um time que tenta jogar. E aí foi esse time que eu vi no segundo tempo, fazendo aquilo que era necessário para conseguir sair daqui com
com um bom resultado, ainda mais, valorizando ainda mais esse empate por aquilo que aconteceu no primeiro tempo. O Cid Júnior, dos Donos da Bola, e o Luan Amaral, da ESPN, fazem a mesma pergunta. O trabalho mental para conseguir essa virada e qual é que foi o tom no vestiário para buscar um empate como esse? E se o jogo de hoje é a prova que dá para voar mais alto? Dá. É sim uma demonstração de força, com certeza. E a gente está nesse processo de meta próximo de ser batida e é aquilo que nós temos a ambição, dentro daquilo que nós já demonstramos capacidade, e entender que aquilo que a gente fez agora já não nos credencia para o próximo jogo. Nós vamos ter que fazer tudo de novo. Esse é o nível da competição. Então, a questão do intervalo foi o que eu já falei em relação a alguns ajustes, algumas cobranças, e conseguir começar uma página em branco e ver o que ia dar. E aí foi sim uma demonstração de força, mas ainda assim o nosso foco é o da permanência, porque cada ponto é muito importante, mas a gente está conseguindo ter um primeiro tempo não, mas eu preciso pegar esse primeiro tempo como aprendizado, mas um padrão de desempenho que vai nos fazendo avançar na competição passo a passo, do tamanho da nossa perna. A Natasha Pinto, da TV A Crítica de Amazonas, ela pergunta, te dá parabéns pelo resultado, e pergunta se pelo contexto da partida, jogo de 6 pontos, disputa pelo G4, dá para dizer se o objetivo do Mirassol passa dos 45 pontos e é pensar numa vaga de Libertadores. Como é o nome dela, Adolfo? Natasha Pinto, TV A Crítica. De Amazonas, muito legal. Obrigado pela pergunta, obrigado pela participação também. Ter 45 pontos, preciso focar nisso, preciso focar passo a passo, jogo a jogo. Nós temos determinadas mini metas para que a gente possa cumprir, além da meta dos 45, do objetivo dos 45 pontos, mas nós temos mini metas, temos como ir direcionando o nosso foco, pensando sempre em performance, mas pensando também em determinados resultados, e a competição que a gente joga dentro da competição, a gente ainda não terminou de disputar essa competição de permanência. Não tem porque a gente ter nenhum tipo de ansiedade em relação a próximos objetivos e próximos passos. Então, continua sendo um momento de se consolidar em relação a meta a ser cumprida. Matematicamente ainda faltam pontos, então a gente quer focar no desempenho, focar no Juventude a partir de agora, e já que nós estamos nessa posição privilegiada, a gente defender essa posição e buscar sempre o nosso nível máximo jogo a jogo. Gabriela Pineda, da TV Tem, te dá parabéns pelo resultado e diz aqui, contexto do jogo como um todo, você diria que o controle emocional mental foi o diferencial na busca do empate? Ah, com certeza, não tem como você sair de um 3-0 contra e tem duas escolhas, largar a mão ou tentar. E aí o meu único pedido era esquecer placar e jogar futebol. Então, a gente jogou, a gente buscou, como eu falei já nas outras perguntas, um time que mentalmente tem força e que principalmente convicção daquilo que precisa ser feito para ter bons resultados. O Sérgio, da Esportiva Web, comenta do jogo como um todo aqui, mas ele cita, teve pênalti na opinião de ex-árbitro da televisão, e também outros lances aqui que ele diz que o juiz poderia ter ponderado de maneira diferente. Como é que o senhor avalia o poder de reação do elenco? Focar nisso, focar nesses aspectos mentais. A gente está falando bastante nisso e isso precisa ser ressaltado mesmo. E não é a primeira vez e é uma demonstração de força da equipe, graças a Deus, porque é um jogo, o futebol é extremamente complexo, parece fácil jogar futebol, mas eles que estão lá dentro tomando um monte de decisão, correndo pra caramba, enfrentaram um campo que não estão acostumados. Então isso eu ressalto muito, o esforço, o trabalho deles e esse brio, né, esse compromisso com a camisa, compromisso com o nosso torcedor, compromisso com o nosso trabalho, compromisso com a comissão, compromisso entre eles.
esse respeito que eles têm demonstrado por tudo isso, isso me deixa muito feliz e muito orgulhoso de ser treinador dessa equipe. Para não passar, ele pergunta, essa é a última, em relação à arbitragem, algum comentário? Não, zero comentário, falamos com o Sintra ali e tudo certo, enalteceu o espírito de luta da equipe. Terminamos, pessoal. Obrigado.